Olá, boa noite. Estamos começando o nosso podcast Sertão Agro, da turma 103. Eu sou a Helena Alcântara Taifque, da 103, e estou junto com meu colega Arthur. Boa noite, meu nome é Arthur Henrique. Estamos aqui participando do podcast Sertão Agro. Eu estou aqui com meus convidados Clair da Emater e Jorge da Cooperativa. O assunto do nosso podcast de hoje é agricultura familiar. O nome do nosso podcast é Sertão Agro e a gente preparou algumas perguntas para vocês. Primeiro, vocês querem se apresentar? Sim, acho que é importante, né? Bom, então meu nome é Clair Júnior de Oliveira Schaefer. Eu trabalho no escritório municipal da Emater, aqui de Sertão Santana, né? Nosso escritório aqui, nós iniciamos as atividades da Emater em 1997. Desde o início das atividades da Emater aqui no município, eu estou presente. Atualmente a equipe sou eu, que sou técnico em agropecuária, e um colega que é engenheiro agrônomo, que é o Rafael Neto. E a gente agradece esse convite, fico muito grato e espero contribuir aí para o trabalho de vocês e poder trazer essas informações que sejam relevantes aí dentro da atividade. Boa noite, eu sou o Jorge Fernando Ritter, sou vice-presidente da Cooperativa Agropecuária de Sertão Santana, né, desde a fundação em 2011, né, e também é um prazer aí participar desse podcast aqui. A gente vai começar então fazendo as perguntas que a gente preparou para vocês. As perguntas são meio que para vocês dois, assim, né? A gente faz a pergunta e vocês dois podem responder. Há quanto tempo vocês atuam na Emater e na Cooperativa Agropecuária? E de que forma vocês ingressaram nessas instituições? Bom, então começo comigo, por mim primeiro aqui. Então, conforme eu comentei, eu ingressei na Emater em 97. Eu não sou natural aqui de Sertão Santana, eu sou natural de Soledade. O ingresso na Emater, a Emater é uma empresa de assistência técnica que hoje, de extensão rural, né, de assistência técnica e extensão rural, ligada ao governo do estado. Então tem um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e também convênios com os municípios. Então a Emater está presente nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, com os seus escritórios municipais, com ligação através de contrato com as prefeituras municipais e com o governo do estado, que é com quem a gente tem a ligação como funcionário atualmente, né, como empresa prestadora desse serviço, a empresa oficial prestadora do serviço de extensão rural e assistência técnica. O ingresso é por meio de processo seletivo, né? Então, naquele período eu fiz o processo seletivo, depois, quando fui chamado, um dos municípios que me foi colocado à disposição era Sertão Santana, e eu terminei escolhendo o município de Sertão Santana, e desde aquele momento eu vim para cá e criei família aqui, né? No caso, minha esposa é daqui, eu casei, tenho uma filha e resido aqui e trabalho então na atividade desde 97. Bom, eu também não sou natural de Sertão Santana, cheguei em Sertão Santana em 1985 com a minha família, né? Sou natural da região das Missões, e a partir disso aí, né, também constituí família, né, trabalhando, recebendo serviços da Emater aí também, e dando serviço para a Emater também, né, desde dos primeiros anos aí que a Emater se fez presente no município, e constitui família. Eu tenho 2 filhos aí já no meu casamento, né, e comecei a participar da cooperativa em 2011, né, quando foi fundada. Antes disso já tinha uns trabalhos com a Prus, que era uma associação de viticultores, sempre teve um apoio, um trabalho com a Emater para desenvolver esse grupo de viticultores, que se transformou na Cooperativa Agropecuária de Sertão Santana em 2011. Quais os critérios para classificar produtores rurais como agricultores familiares? Bom, hoje, por
por lei, né, existe uma determinação de quem são agricultores familiares, né? Então, hoje, para ser agricultor familiar, o produtor tem que ter a DAP, ou hoje mudou para CAF, né? Antigamente era DAP, Declaração de Aptidão de Produtor, hoje é um cadastro de agricultor familiar. Então, o cadastro ele compõe de famílias que têm uma atividade principal agricultura, não tenham mais que 4 módulos fiscal de terra, uma limitação em área, que esses 4 módulos fiscal ele muda de município para município. Aqui em Sertão Santana são 16, 32, 64 hectares, tá? É 16 o módulo fiscal. Então essa é uma limitação. Agricultores acima de 64 hectares, ele deixa de ser agricultor familiar e passa a ser agricultor, médio agricultor ou grande agricultor, né, nos portes de classificação. Uma outra questão está ligada com a renda, então não pode ter mais que 500 mil de renda bruta, e esse valor é renda bruta, né? Então é a venda, quando a gente fala renda bruta, é aquela venda do agricultor de final de safra, sem tirar as despesas. Então ele está em cima de 500 mil na renda bruta. Ter a sua principal atividade é a agricultura, pode ter outras atividades, mas a outra atividade ela não pode ser mais que 50% da renda agrícola. Então vamos, como um exemplo, um casal que trabalha na agricultura e tem uma outra atividade aqui, seja no comércio, seja na indústria, se ele tem uma renda de 100 mil reais, no mínimo 50.001 reais tem que ser da agricultura, então para considerar a principal atividade. A outra questão, ele tem que ter residência na propriedade ou próximo da propriedade, que ele consiga se deslocar e desenvolver as atividades da agricultura. Ele não é porque eu tenho menos que 4 módulos fiscal, mas eu boto alguém lá trabalhar para mim e a minha renda da agricultura é maior, não, isso ele estaria fora, porque quem trabalha que é o agricultor familiar, né? E aí hoje essa questão é bem importante quando vocês fazem essa pergunta, porque ela está relacionada com a CAF, que até pouco tempo era a DAP, que era muito conhecida, que é um documento que reconhece essa família como uma família de agricultor familiar. E que essa questão é importante, porque quando se criou a DAP, ela estava muito relacionada com crédito. Eu vou lá me enquadrar, fazer uma DAP, que eu sou agricultor familiar, para me tirar um crédito com juro mais barato. Mas, na verdade, a DAP ela não era só para o crédito. A CAF hoje também não é só para o crédito. É para enquadrar a família como agricultor familiar. E a partir do momento que te enquadra a família como agricultor familiar, ela passa a ter direito a utilizar de todas as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Não só o crédito, que é o PRONAF, que é o programa voltado para o agricultor familiar, mas aquelas políticas de PAA, que é Programa de Aquisição de Alimentos, a política de PENAI, que é Programa de Fornecimento de Alimentos para as escolas, né, que atende as escolas para a questão da alimentação escolar, é a questão da própria Previdência, a aposentadoria rural, porque a aposentadoria rural ela foi criada para o agricultor familiar e o segurado especial, né, que ele hoje ele é enquadrado para o agricultor familiar. Então, a CAF ou a DAP, ela é um documento que comprova que é agricultor familiar para poder acessar, então, as políticas voltadas para a agricultura familiar. Basicamente, esses 3 itens, mas eu acho que sempre é importante que fique muito claro, assim, hoje, agricultor familiar é aquele agricultor que ele utiliza da sua propriedade para produzir e que ele vive daquela produção que está ali. Ilimitado, então, nesse tamanho de área e nessa questão de renda. Eu acho que complementação, isso aí é a questão que a cooperativa mesmo trabalha muito com esses programas aí, a questão do PENAI, né, que é para a alimentação escolar, do PAA, né, essas compras para o PA, isso aí são o que a gente trabalha, né? Os associados da cooperativa, por ser uma cooperativa de agricultura familiar, se enquadra nesses programas, né? E a gente encaixa os produtos da cooperativa, né? Que vêm dos associados que são agricultores familiares, nessa venda aí, nesse mercado. Nosso mercado da cooperativa, 80% esses institucionais, assim, que é PA, PENAI, tudo isso aí.
Até para complementar um pouco também, assim, a questão de que hoje essa categorização de agricultor familiar, ela passou, ela tem uma lei que define, né? E hoje é muito importante de que os agricultores também reconheçam quando eles têm o enquadramento e que eles façam essa CAF, hoje CAF, né? Que eles procurem as instituições que fazem a CAF, que elaboram a CAF para o agricultor, são a Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, assim, é como uma sugestão, como uma orientação para vocês. A gente sabe que aqui deve ter vários filhos de agricultores que procurem junto na sua família perguntar para os pais se já tem DAP, se enquadra, se tem CAF hoje. A gente ainda usa muito a palavra DAP porque a DAP ficou por muitos anos sendo DAP. No último ano mudou para CAF. Mas isso é importante, que os pais tenham, que isso pode auxiliar também até na questão depois dos filhos para utilizar uma política pública. Então, assim, é importante, é algo que te dá o reconhecimento como agricultor familiar. E isso ele tem as suas diferenças dentro de muitos benefícios que podem ser utilizados. Dentro da própria aposentadoria, né, se não, a pessoa que não tem uma carteira assinada nem nada, aí, né, isso aí, essa parte da CAF é muito importante, né, para garantir um segurado especial para aposentadoria futuramente. Né? Sim. Quais as áreas de atuação e objetivos da Emater, da Cooperativa de Sertão Santana? Como elas auxiliam os produtores? Bom, assim, a Emater, ela é uma instituição que ela é muito abrangente dentro das suas atividades. Como falei no início, ela tem a questão da extensão rural e assistência técnica. Né? Então, a extensão rural, ela trabalha nos diversos eixos, desde a questão do eixo de produção para renda, como também aquela produção de sustentabilidade, aquela melhoria de qualidade de vida para as famílias, aquele atendimento para que as famílias possam se manter dentro da propriedade, buscar melhorias dentro das suas propriedades. Ele é um serviço gratuito, a Emater não cobra hoje o serviço de atendimento. E esse trabalho, a gente hoje aqui no município, o que eu poderia assim dizer? A gente começou, e cada momento, existem fases e momentos diferenciados dentro de uma atuação, até porque todo ano a gente faz um planejamento, e dentro desse planejamento a gente se organiza naquilo que a gente vai poder oferecer para essas famílias. O atendimento nosso é prioritariamente ao agricultor materno, tem a sua prioridade ao agricultor familiar. Mas não quer dizer que um agricultor de grande porte, de médio porte, ou um sitiante que comprou uma propriedade, que precisar de um auxílio, ele vem ali e a gente vai atender ele da mesma forma. A gente atende e tenta levar essa informação. Claro que sempre respeitando o nosso limite, a nossa força de trabalho. Às vezes a gente também tem dificuldade de estar presente em todas as propriedades. Então, assim, também temos esse compromisso com as políticas públicas de Estado, né? Ou seja, as políticas públicas do governo do Estado, quando lançam uma política pública para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, boa parte dessas políticas vem por intermédio da Emater. Exemplos assim, supera a estiagem, construção de açudes que vai ser para a questão porque vinha 3 anos aí com estiagem. Muitas vezes ele passa pela Emater, para que a Emater seja a executora. Temos então o convênio com a prefeitura, as políticas públicas voltadas para a agricultura também, seja da agricultura familiar ou seja da agricultura para os grandes, a gente tem uma ligação direta com a prefeitura. Então, quando a prefeitura tem um projeto que quer atender os agricultores, a gente também sempre é parceiro. Hoje, diria assim, que nós temos um grande comprometimento no nosso trabalho com a questão do crédito rural. Somos uma das instituições que elabora o crédito para o agricultor que quer fazer um plantio. Eu quero plantar soja, vai lá e elabora o projeto para que os bancos possam financiar. Quero ir lá plantar milho, também, se quer financiar pelo banco, tem que ser encaminhado via uma elaboração de um projeto.
Tem também aqui no município empresas particulares, como Agroplantas, como outros técnicos também que se credenciam. Mas a Emater é a empresa oficial que elabora os créditos. Temos a questão de que os créditos também, para quando existe uma frustração de safra, a Emater elabora laudos de Proagro, seguro agrícola, seja por problemas de estiagem, como tivemos nos últimos anos, seja problemas esse ano agora por excesso de chuva também, a lavoura não produziu, o produtor procura, se houver uma perda considerável, né, não é ático, uma pequena perda já os seguros não cobrem, mas tem essa questão, também a questão de investimento, né, o financiamento aquele para comprar um trator, melhorar um galpão, melhorar as ferramentas, isso então também são, quando financiado pelo PRONAF, que é um recurso, uma política pública federal, a gente elabora o projeto. O atendimento das famílias, então, no caso de melhoria de qualidade de vida, como incentivo de produção de produção de subsistência, ter uma horta, produziu suas culturas para milho para sua subsistência ou venda de excedente, o feijão. Então, levar essa orientação, incentivar essas famílias, fomentar suas famílias para esse tipo de produção. A questão de que o Jorge já falou ali antes, a questão de abastecimento. A gente tem uma feira de produtor que é hoje orientada por nós, que é acompanhada por nós, né, os agricultores que fazem a feira ali na sexta-feira de manhã, hoje era dia de feira ali na praça, e aproveito para convidar todos que, quando tiver uma oportunidade, também chegar ali, conhecer, conversar com os agricultores, como também a questão dessas políticas públicas de PENAI e o PA. No momento, o PA nós não temos no município, porque ele é um convênio também, não tem, mas o PENAI, que é o que fornece para alimentação escolar, a gente tem tanto aqui com a escola estadual, que a gente articula, a gente cria a articulação entre o fornecedor e quem está recebendo, quem está adquirindo os produtos, né? No caso, o PENAI é ou a escola estadual aqui ou a prefeitura para levar para as escolas municipais, como também auxiliar a cooperativa. Então, a gente teve um momento muito forte também de associativismo, que a gente gostaria de ter. A gente fez um trabalho, houve várias associações aqui no município, ou grupos organizados para trabalhar. Com o tempo, essas associações também elas têm as suas dificuldades, têm os seus problemas, às vezes, de conseguir se manter, mas eu considero que aquelas associações, aquele trabalho que a gente iniciou lá em 97, 98, até os anos 2000, 2001, por aí, a gente tinha as associações bem fortalecidas. O Jorge aqui, que hoje está representando a cooperativa, era presidente da Associação da Flores. E assim a gente tinha outras associações e ali se tornou lideranças também. Ali se cria lideranças, ali se cria pessoas que começam a entender um pouco diferente a questão de trabalho. Porque uma das questões que a gente tem que começar a vencer é essa questão mais do individualismo. Hoje a gente precisa juntar um pouco mais de força para poder trabalhar. Então, acho que essa questão, hoje ainda nós temos no município 5 associações. Eu considero a Associação da Capitão Garcia um grande exemplo, que é uma associação que se manteve desde aquele período. E muitas associações também deram origem, saiu pessoas que são lideranças hoje dentro da cooperativa. Então, a gente também dá esse assessoramento ali para a cooperativa. A questão da fruticultura, a gente tem tentado fomentar sempre a questão da uva, que é hoje uma das principais atividades da cooperativa, que é o suco, né? Então, incentivar os produtores a produzir e acompanhar essa produção. Como temos também agricultores no Moranguinho, a gente tem aqui 5 agricultores hoje no município. E as culturas anuais, a gente também dá um acompanhamento, talvez não tão de tanta persistência, esses agricultores de culturas anuais, que nem arroz, trigo, soja, a gente faz o acompanhamento, faz o projeto, orienta a questão de adubação, análise de solo, então é bem abrangente essa nossa atividade. Mas, assim, tentando passar um resumo assim, para vocês, a Emater está no município com o propósito de ajudar os agricultores naquilo que o agricultor tem como necessidade. A gente tenta se adequar de uma forma de levar atender as famílias dentro dessa linha. E quando tem as políticas públicas, trabalhar com essas políticas públicas para levar até as famílias e que as famílias possam utilizar delas.
porque isso é importante. Não adianta existir a política pública se não souber como acessar ela e como utilizar ela de forma correta. Então, em síntese, de forma mais resumida, eu acho que estaria mais ou menos dentro dessa linha aí. Sempre lembrando, eu acho que de 3 eixos. Um que é geração de renda, sustentabilidade das famílias, sustentabilidade, produção de forma equilibrada, sustentável, uma forma que não tenha tantas despesas, qualidade de vida para essas famílias do campo, família do meio rural, e a manutenção também, principalmente uma questão aí que a gente tem tentado trabalhar, e nos últimos anos levamos alguns jovens a fazer alguns cursos, que é a manutenção do jovem, ou seja, a sucessão na agricultura familiar, que a gente sabe que tem dificuldade, né, por todo o processo, por toda uma questão hoje de que muitas vezes a agricultura é vista como uma atividade muito trabalhosa, complicada, com momentos difíceis, mercado não tão seguro, e aí muitos jovens terminam optando pela saída. Mas a gente entende que hoje uma agricultura bem organizada, bem planejada, ela é possível sim se manter dentro dela e ter rendimento e ter qualidade de vida. Bom, falando um pouco então da cooperativa agora, a questão da cooperativa, a área de atuação dela é os 16 municípios aí da Centro-Sul, que abrange desde Arroio dos Ratos, Guaíba, né? Acho que Guaíba também pega Centro-Sul ali, Barra do Ribeiro, a Mariana Pimentel, até Camaquã. Então a gente tem a área de abrangência da cooperativa dentro desses 16 municípios que tem na região Centro-Sul. Mas a gente não chega a ter associados em todos esses municípios. Tem uma grande parte desses municípios, a gente tem alguns associados, mas a grande parte dos nossos associados, 130 associados que a gente tem, é mais próximo a Sertão Santana, e não do Sertão Santana. Então não tem bem esse levantamento ali de qual é a quantidade de sertão que faz parte do quadro social. Mas a maioria é Sertão Santana, né? Alguma coisa de Mariana Pimentel, Barão do Triunfo, que são os que mais tem, né? Perto do sertão. E é uma questão que é bem interessante, né? A gente trabalha com esses produtores, recebendo a uva deles, processando, né? E colocando no mercado a uva, né? E tem a questão do arroz também, que a gente pega do produtor, beneficia, a gente tem um contrato de prestação de serviço com o engenho, né? Com a indústria, que a gente coloca na nossa marca, né? E coloca no mercado também, que é o mercado institucional, PENAI, esses mercados assim. Uma das coisas bem interessantes que nem o Clair vinha falando ali, né? Esse trabalho das associações aí, né? A gente vem das associações trabalhando. Eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz de associativismo, cooperativismo, foi via Emater, né? Isso lá, eu acho que 90 e poucos, né? Depois a gente foi criou associações, depois as associações terminaram não conseguindo mais ser viáveis elas, né? E a gente foi trabalhando, né? Ele disse, saiu algumas lideranças que foi para a questão da cooperativa, né? E a gente, a partir de 2006, 2008, ali a gente já estava trabalhando, até antes, eu acho mesmo, né? Já estava trabalhando alguma coisa com os viticultores, onde a gente conseguiu a reunir os viticultores e desenvolver bem essa base ali como uma associação, no primeiro momento. Criou uma associação que se manteve ali, cresceu em conhecimento, em tudo, né? E em 2011, daí, depois que já passou essa fase ali, já com um investimento, né, do governo federal e tudo mais na questão da agroindústria, né, que também foi um trabalho da Emater junto com a prefeitura, né? O poder público trabalhou bastante em cima disso, né? E onde tinha que assumir a agroindústria, né? E já tinha um volume grande de produto que tinha que ser processado, tinha que ser comercializado dentro do município.
Então, onde foi criada a cooperativa, né, a fins de comércio, daí, já que a associação não tinha possibilidade de fazer vendas, né, essa questão mais de vender e tirar nota, essas coisas todas. Aí se criou a cooperativa, né, que estamos tocando até hoje aí. A uva que é produzida no município, a gente consegue consumir toda ela lá, processar toda ela lá dentro da agroindústria, né? E tem recebido uvas de outros municípios também aí, de alguma coisa, né? E é por aí que a gente começa a ajudar os nossos associados, os agricultores do município. Dentro do nosso município, quais são as culturas agrícolas que mais se destacam na agricultura familiar? Bom, eu só queria, um pouquinho antes também falando da questão da cooperativa aí, eu acho que também é importante, mesmo talvez dentro do município, às vezes falta um pouquinho ainda de se conhecer da cooperativa, mas isso é muito legal, de parabenizar vocês aqui por estar dando essa oportunidade para que a gente possa falar, o Jorge também falar sobre a cooperativa aqui. A cooperativa, nesse contexto da agricultura hoje da região, a cooperativa de Sertão Santana é um bom referencial. Isso é importante que se saiba. Nós somos, sim, de uma região bastante carente de formas associativas ou de cooperativas aqui. Se a gente pegar a região mais norte ou a Serra Gaúcha, existem várias cooperativas, várias que são mais organizadas. Então, nós somos de uma região que culturalmente a gente não tem essa cultura de o pessoal trabalhar mais de forma cooperativada. A gente tem exemplos aqui, no caso, Sicredi, que é uma cooperativa também, né, mas é mais uma cooperativa com um viés que também atende a agricultura, mas um viés também de banco, né, ou seja, financeiro. E essa questão da cooperativa de produção, hoje a cooperativa do Sertão Santana é um exemplo e tem, na região ela é reconhecida também por esse trabalho, por essa forma de se organizar, e hoje ter a felicidade, eu digo, isso é competência também de quem está na ponta ali, de estar produzindo um produto bem interessante, né, que é o suco de uva. Eu sempre digo, é um orgulho às vezes chegar no mercado e ver o suco de uva de Sertão Santana, saber que nas escolas está se fornecendo suco de uva e outros sucos também, né, mas o de uva que foi o caracterizado, né, então acho que esse é uma questão bem de se valorizar. Em relação à pergunta, então, né, hoje quais os produtos? Ainda no município de Sertão Santana, hoje a principal cultura que está presente nas propriedades da agricultura familiar é o fumo, né, o tabaco. É uma cultura que tem presença muito grande em todas as propriedades, tem todo um histórico. Os agricultores, pelo que a gente pesquisou e buscou e se informou, o município aqui desde os final dos anos 60, dos anos 70, as empresas de fumo, acho que se iniciou com a Souza Cruz, e a cultura do fumo entrou no município aqui, e a partir dessa implantação, sempre tem os seus momentos melhores, os momentos piores, né? O mercado é muito variável, mas é uma cultura que se manteve e que hoje se diz que é fundamental dentro do município. Ela deu a condição financeira, a condição de muitas famílias hoje está bem estruturada, conhecendo como trabalhar. Claro que muitas coisas mudou, nos anos as coisas foram mudando, a forma de colheita, a forma de secagem, estufas com mais capacidade, com condições diferentes, né? Então as coisas vão se aperfeiçoando com o tempo. Mas o fumo hoje, eu sempre digo assim, a gente trabalha muito essa diversificação. Eu não trabalho diretamente com a cultura do fumo, eu trabalho indiretamente, porque o agricultor que tem a cultura do fumo, ele também é atendido por nós, ele vem pedir orientação de adubação, de fazer análise de solo, de fazer práticas de conservação de solo, de buscar a diversificação. Em anos que tem dificuldade da cultura, anos que o preço está ruim, ou que a produção não foi boa, muitas vezes o pessoal vem procurar outras atividades. E a gente está ali para atender. Mas o fumo hoje tem uma importância muito grande dentro do município. Então hoje ainda é a principal cultura, a principal área plantada ainda é a cultura do fumo, né? E com uma condição muito importante, porque os agricultores conhecem bem a atividade. Os agricultores sabem a sua prática, o trabalho de como desenvolver, né? O arroz, nós temos uma área aqui que
ela não tem como crescer muito, a cultura do arroz, porque nossa topografia de solos aqui, as condições é mais na encosta do Arroio Ribeiro, né? E mais algumas coisinhas, mais algumas outras áreas menor, de alguns outros afluentes aí, outros arroios menores. Mas então, assim, o arroz é uma outra cultura que tem um destaque dentro da agricultura familiar, até porque o nosso município a gente pode dizer que 80%, 90% é agricultura familiar. Nós temos pouquíssimos aí que não se enquadram na agricultura familiar, e diria que mais seria sitiante, o pessoal que comprou áreas de terra aí, estão vindo, vem só no final de semana, ou vem e não tem tanto como atividade produtiva. Acho que as propriedades produtivas, dá para se dizer que 90% são de agricultores familiares. Hoje, uma cultura que tem crescido até em todo o estado, ela tem um destaque muito grande, é a cultura da soja, e para nós não é diferente, ela vem crescendo aqui. O soja é uma cultura que tem bons rendimentos e que hoje está presente aí no município, vem crescendo ano a ano, aí vem se consolidando um pouco mais. Mas é uma cultura que eu penso assim, talvez seja a minha opinião aqui, né? Posso até ser contestado, mas eu vejo que é uma cultura que ela não, para pequena propriedade, ela dificulta um pouco, porque ela precisa de áreas maiores para te ter um volume de receita um pouco maior, porque num hectare tu vai colher bem aí, tu colhe lá os seus 50, 60 sacos, tu vai vender hoje cento e poucos, tu vai tirar 9 mil reais, 10 mil no hectare. Então, pequena propriedade, tu começa a dificultar. Outra questão, tu precisa de mecanização. Ela é uma cultura que exige coletadeira. Hoje a pessoa não faz mais arrancar a mão como se fazia antigamente. Então essas culturas mais voltadas para grande porte. Isso também, eu acho que é importante a gente falar aqui, eu tenho um pouco de receio, porque a cultura do soja, onde ela foi entrando nos municípios de agricultura familiar, me parece que ela começou a centralizar na mão de poucos. E muitos, às vezes, arrendando a terra para que outros plantem. Aquele que tem a máquina, que tem o trator, que tem a coletadeira, ele vai arrendando, porque para ele tem que ter mais área para ser viável. E aí, muitas vezes, alguns agricultores pequenos terminam, então... mas é uma cultura que está aqui presente, é uma cultura que vai ter o seu potencial e tem um trabalho aí. A cultura do trigo no grão, aí, que seria de inverno, seria uma alternativa, porque boa parte fumo é verão, soja é verão, então no inverno, que entraria no período de entre safra, vamos dizer assim, das outras culturas, por mais que o fumo hoje tenha uma outra realidade, né? O fumo de inverno, que está entrando e crescendo bastante na região. Mas isso eu acredito que ele vai também uma questão de mercado. Enquanto o mercado estiver bom, o fumo de inverno ele vai crescendo. Quando o mercado... E a experiência me diz que ele é cíclico. Não é uma coisa que se permanece para sempre. Então, assim, não tem alguns momentos, bom ou não. É uma questão de próprio clima nosso. Hoje o nosso clima, o inverno não está um inverno tão rigoroso. Então, isso possibilita também esses plantios mais do cedo. E, então, são questões assim que vêm se crescendo também. Mas o trigo entrou, tem problemas de clima. Esse ano, um ano com muita umidade, um ano bem complicado, difícil o agricultor ter uma produção boa e também bastante mecanizado. E então, assim, dessas culturas de grão, aí o milho também sempre se mantém, é uma cultura que ele dá a subsistência da propriedade. A gente sempre diz que o milho é muito importante para criar lá um porquinho, ter as criações de pequena propriedade. Então, o milho não é só a questão de venda. Eu vejo que o milho, a gente tem um problema que seria o pós-colheita, porque o milho tu colheu, se tu não tiver um local adequado para armazenar, e aí a gente também tem trabalhado a questão de silos, pequenos silos nas propriedades, porque ele termina tendo muito problemas de pragas, né, principalmente o gorgulho, né, então tu começa a ter perda. Então, se tu tiver uma boa armazenagem, tu consegue manter. Mas o milho, ele é fundamental dentro de uma propriedade. E aí hoje eu acho que é importante aí colocar essa questão da uva. A gente teve lá, nem disse o Jorge já citou, lá quando se começou a fomentar a viticultura em 2006, já existia viticultura no município. O município tem, dentro do seu histórico, aí, desde a colonização, a presença da uva, o pessoal fazendo as suas chimias, fazendo o seu vinho colonial, né? Mas lá em 2006 se começou a incentivar e dá para se dizer que houve um crescimento. Talvez a gente, hoje assim, ainda ela é pequena a área, mas a gente calcula aí uns 40 hectares, 30, 40 hectares de uva, assim, se for considerar as uvas também de produção só para o consumo das famílias ali, né? Mas hoje eu acho que ela entra num destaque porque a gente já tem algumas famílias
que trabalham só na fruticultura. Algumas famílias que abandonaram a cultura do fumo e estão lá produzindo a sua uva, produzindo, claro que agregando algumas outras questões. Temos o Luiz Carlos Laux lá que tem a uva e tem o pêssego. Temos o Célio ali que tem a questão, que também começou a fazer alguma questão de silagem, mas aí tem a uva, tem a goiaba, tem o Rafael Xenofin, tem uva e tem o morango, até o morango era o principal, o carro-chefe. Já tem ali também o Arthur Vilela, o Ederson e a Rita, que já tem morango, cada vez estão aumentando. Então, assim, conforme o mercado vai oferecendo, e aí a importância da cooperativa, a cooperativa deu esse mercado, ofereceu essa condição de mercado para que se crescesse a uva, para que se crescesse essa produção de uva. Então, assim, conforme as coisas vão chegando ali, vai se qualificando também, então também são produtos que vêm crescendo. A fruticultura tem o seu potencial, a parte de alimentação, olericultura, hoje temos algumas produções aí de sistema hidropônico, né? Temos a Casa da Pedra, que aí foge da agricultura familiar, mas temos agricultores familiares também com produção, né? E tem a batata doce, que diminuiu, mas conforme o mercado também favorece. Então a agricultura, ela varia muito dentro dessas condições aí, de questão de mercado, de ter aonde vender. Talvez culturalmente também, nós temos um município onde que o agricultor tem um pouco mais de dificuldade de venda, ele tem toda uma... Ele foi criado e aprendeu a fazer, a produzir de forma qualidade, de uma boa qualidade, mas às vezes tem uma dificuldade de venda, porque às vezes o agricultor produz muito bem, mas ele tem dificuldade de vender. E quando tu não tem muitas cooperativas, muitas outras formas de te auxiliar, tu termina optando por aquelas culturas que tu vai ter um mercado ali, que nem o fumo mesmo, o produtor plantou, ele é integrado, ele vendeu para a empresa levou. O pessoal da Agora Uva, a cooperativa, oferece esse canal. O pessoal do arroz, tem os engenhos de arroz ali para entregar. Então, assim, essa questão de mercado, então a agricultura ela também depende muito disso aí. A questão de agroindústria, a gente tem trabalhado, a gente tem algumas agroindústrias de forma informal, então temos formalizada mesmo, é a cooperativa, atualmente a Lisandra lá está se legalizando, mas é um mercado de alguém que vai optar por produzir, processar e comercializar. Temos lá também o Diego Delesque aí com a questão da cachaça, que também é um produto diferenciado. Então, assim, turismo rural tem entrado, tem crescido, é um trabalho que a prefeitura tem feito. Eu acho que todas essas questões oferecem uma perspectiva interessante, mas ainda as culturas tradicionais ainda são as que estão mais presentes e as culturas que estão mais relacionadas com a produção em pequena propriedade, com rendimento financeiro um pouco maior. Eu acho que, complementando aí só uma síntese ali da questão da própria uva mesmo, né? Acho que até 2006, por ali, 2007, né, cara? Acho que era inconcebível que alguém no município plantasse, tipo, 100 pés, 500 pés de uva, né? Por essa questão de comercialização, de não ter o que fazer com essa uva, né? Tanto que era uma questão mais de subsistência, mais dentro da própria propriedade, fazer aquele vinho colonial, que era consumido no ano, poucas comercialização de excedente, né? Mas não se conseguia visualizar que alguém plantasse 100, 200, 500 pés ou 1 hectare de uva, né? 2.000 pés de uva. Então, e agora, os últimos tempos aí, onde é que com a cooperativa, né, a agroindústria ali, que depois disso ali que se conseguiu visualizar e o pessoal plantar e a gente conseguir dar uma assistência nessa questão aí da uva. Atualmente, existe algum programa ou incentivo voltado ao jovem agricultor? Bom, essa é uma questão assim que a gente falou também lá no início, né? Eu acho que é muito importante, né, que o jovem permaneça na agricultura, né? Eu acho que política pública municipal até eu também não conheço assim muitos. Talvez tenha alguma coisa de forma indireta que esteja contribuindo para essa permanência. Aquilo que eu falei, nós na Emater a gente tem duas linhas ali. Uma é o Bolsa Juventude, que ele é do governo do estado, né? Que a gente e é uma parceria também com a escola, né? O aluno tem que estar estudando, tem que estar no segundo e no terceiro ano. Há poucos dias atrás estava com as inscrições abertas.
é segundo e terceiro ano, então vocês estão no primeiro, né? Então ano que vem dá para ficarem meio alerta. Que é uma política que é o chamado Bolsa Juventude, que é um auxílio, um valor para os jovens se manter lá na agricultura por um ano. O ano passado foi R$ 200 por mês, acho que são 10 meses. Talvez eu possa ter alguma informação aqui que possa ser um pouquinho diferente, mas ele recebe um auxílio para se manter e fazer um projeto produtivo para que se mantenha lá dentro. Então, acho que essa é uma maneira. A gente teve num primeiro ano aí, que foi o ano passado, que a gente tem uma aluna que já se formou até, né, mas que ela estava participando. E esse ano a gente tinha 2 jovens inscritos, né? Um dos jovens a inscrição dele foi recusada, porque passa por uma banca lá, né, por causa da questão de enquadramento da família. E aí vem a questão da DAP, que a gente falou, a CAF. A família tem uma receita na DAP alta, então eles não consideraram como sendo um dos jovens prioritário. E a outra jovem que se inscreveu, ela entrou com recurso, porque tinha sido uma falta de um documento, ela entrou com recurso pedindo para ser reanalisado. Então ainda está na reanálise. Então esse é um programa do governo do estado, Bolsa Juventude, que ele abre todos os anos. Esse ano era 300 pila, só que o jovem também tem que fazer um projeto produtivo, onde ele vai também estar lá desenvolvendo esse projeto produtivo para que ele possa então estar recebendo essa Bolsa Juventude. A gente tem também, então, dentro do nosso planejamento, a gente tem hoje 15 jovens que a gente atende, e aí a questão de jovens dentro de uma leitura de estado jovens até 29 anos, né? Então tu tem de 18 a 29, né? Que então tu pode trabalhar projetos produtivos. E a gente tem feito isso a nível regional por ano, um curso para desenvolvimento rural de jovens. Então, a gente já foi um segundo ano. No primeiro ano, a gente teve 4 jovens aqui do município. Nesse segundo ano, a gente teve mais 4 jovens. São 6 meses onde esses jovens, 3 dias por mês, se reúnem. Então, assim, tem jovens de Sertão Santana, de Barão, esse ano não teve de Barão, mas Camaquã, Sentinela. Então, é um grupo e se faz um curso mais intensificado, onde que tu vai trabalhar as diversas atividades para o jovem dentro da agricultura e também trabalhar algumas questões sobre essa questão de política pública. Até a Lisandra, que é filha do Luiz Carlos, foi uma das jovens que fez o curso e hoje ela está implantando uma agroindústria. Então, assim, isso também serviu para ela. É um momento de integração. No primeiro ano a gente foi um curso, ele é executado pela Emater, né, com a parceria do Sicredi, às vezes outras empresas, porque aí tem uma questão de recurso também, né, porque os jovens se deslocam do município. O ano passado o curso ocorreu ali em Camaquã, a gente tinha uma parceria com a FUBRA então disponibilizou alojamento, disponibilizou o local. Esse ano a FUBRA não foi parceira, o Sicredi. O ano passado também, no ano anterior tinha sido a FUBRA e o Sicredi. Nesse último ano foi o Sicredi. Esse ano a gente fez lá em Montenegro, que a Emater tem um centro de treinamento, e daí então tem todo o deslocamento, a prefeitura é parceira também para fazer esse deslocamento, e os jovens ficam lá com uma alimentação, tem alojamento, e o curso, se oferece o curso lá, se fala dentro desses 6 módulos, se oferece agroindústria, produção sustentável, fruticultura, visita em outras propriedades para conhecer. Então é um curso para tentar incentivar esses jovens a permanecer na agricultura, né? Existe hoje linhas de crédito para jovem que quer, eu queria financiar alguma atividade lá na agricultura. Existem linhas de crédito direta para jovens, né? A outra própria questão é que os jovens também estejam dentro da CAF hoje, né, dos seus pais, que esteja incluído lá, porque um jovem pode, na propriedade, se machucar, precisa de um auxílio, um benefício, estando lá dentro, tu passa a ser um assistido da agricultura familiar, né? Então, assim, a gente está aberto para essa questão dos jovens ali, a gente às vezes sabe de algumas dificuldades, a gente sabe dessa redução do número de jovens também no meio rural, a própria questão, as famílias ficaram menores, têm menos filhos, então, assim, hoje essa nossa pirâmide, ela está invertendo, né? Os jovens estão ficando menores e está aumentando o envelhecimento. E no meio rural é muito maior ainda esse problema, né? Então, é importante, mas a gente sabe também que é um desafio grande, né? É uma briga, ou seja, um desafio
bem pesado, porque a gente sabe o que é hoje também as cidades, os grandes centros urbanos também oferecem, né? Por mais que eu sempre fui um defensor, um dia até fiz uma palestra lá na UBRA, né? Eu e o Jorge, acho que foi, né, Jorge? E aí eu estava falando muito do que eu vejo assim, ó, que às vezes a gente tem uma ilusão com a questão de trabalhar fora, eu acho que é uma questão assim de que a gente, quando é jovem, a gente gosta de pensar na possibilidade de morar em Porto Alegre, morar em Guaíba, morar numa cidade maior, mas muitas vezes as dificuldades, lá as coisas são mais difíceis, lá tu precisa, muitas vezes, tu passa por muito mais aperto, né, no dia a dia. Agora tem aquela coisa, que muitas vezes eu acho que também é um planejamento familiar, muitas vezes nas oportunidades que eu tenho, eu gosto de falar com as famílias, e que os pais também valorizem os jovens. Eu sou daquela opinião de que o jovem ele tem que ter o seu rendimento, ele tem que ir lá dentro da propriedade, ele ter a sua participação de trabalho, mas ele tem uma participação de ganhos também. Para que no final de semana, quando ele quer sair, quando ele quer comprar alguma coisa para ele tenha essa condição de que ele tem autonomia, eu tenho meu dinheiro e vou lá, eu quero ir no baile, eu quero ir no jogo, eu tenho esse meu dinheiro para mim poder sair. O que muitas vezes ocorria, e que eu espero que isso esteja mudando, é que muitos jovens reclamavam o seguinte: não, eu vou sair, eu tenho que ir lá pedir para o pai R$ 10, R$ 50. Isso desestimula, né? E trabalha, às vezes, a semana toda, né? Então, isso faz que muitas vezes o jovem saia da propriedade para ir trabalhar ali para um salário mínimo e, às vezes, gastar metade desse salário para poder se alimentar ou mais até, né? Então, assim, são essas condições. Então, acho que essa mudança também ela tem que partir, sim, das próprias famílias. Às vezes é um pouco difícil, mas as famílias têm que começar a pensar essa distribuição melhor para incentivar que os filhos fiquem. E diria assim, eu acho que o meio rural hoje está oferecendo muitas coisas boas também. Acho que cada um de vocês podem dar uma pensada. A gente vê muitos jovens bem ali no meio rural, tendo seus carros logo que faz seus 18 anos, tendo condições de participar de festa, tendo condições. Tudo que o do meio urbano tem, ele pode utilizar. E muitas vezes eu considero com melhor qualidade de vida. Porque às vezes lá a gente nunca sabe o que essas grandes cidades nos oferecem, né? Então, eu hoje mesmo minha filha está morando em Porto Alegre, mas se pudesse que ela estivesse morando aqui perto de mim, seria muito melhor. Eu acho que essa questão, assim, e ela mesmo, eu digo assim, muitas vezes ela falou que queria ir, hoje de vez em quando ela repensa. Tenho certeza que ela já tem repensado dessa possibilidade de estar aqui próximo de nós. Bom, eu acho que só para... Uma das coisas que a gente, na cooperativa, né, a gente como administração da cooperativa, às vezes a gente se contradiz um pouco, né, porque a gente fala muito nessa questão do jovem ficar na sucessão da propriedade com os jovens, ficar ali, né, e a gente se pega nessa contradição quando a gente tenta buscar alguém para trabalhar na cooperativa, tem agora, logo a gente vai precisar de alguém mais para trabalhar na cooperativa, e sempre a gente tenta pegar alguém, um filho de um produtor, uma coisa assim, né? Então a gente se cai nessa contradição na parte de administração, né? Mas a gente vê que é uma dificuldade essa sucessão aí, né? Eu posso dizer por experiência própria, né, que vim da agricultura, hoje ainda tem alguma coisa da agricultura, mas muito pouco, né? Porque o meu tempo na cooperativa não me permite tocar agricultura, mas a propriedade e tudo mais, tenho 2 filhos e sei que nenhum deles vai tocar a propriedade, né? Então eu fico nessa, como é que se diz, nessa situação, assim, comigo eu não consegui fazer uma sucessão nos meus, mas é interessante isso, né? Eu acho que o Claire falou bem ali nessa questão que a qualidade de vida aqui na sucessão é muito melhor do que de repente na cidade lá. Existe alguma projeção de novas áreas de atuação da cooperativa e Emater em Sertão Santana? É possível perceber a possibilidade do cultivo de novas culturas no município em um futuro próximo? Eu penso da seguinte forma, eu acho que a agricultura ela tem que estar sempre se modernizando, né? Primeiras questões, eu acho que é isso aí, ela tem que estar sempre buscando a ser competitiva. O mercado hoje é muito competitivo, a questão de produção, a manutenção do agricultor hoje na propriedade, ele é uma questão de mudanças, de estar sempre alerto, e aí às vezes vem aquela questão que antigamente a gente ouvia muito, não sei se ainda se ouve, mas
se ainda se fala no meio rural, mas se meu filho não quer estudar, que venha trabalhar na agricultura. Não, ele tem que estudar para trabalhar na agricultura e ser competitivo. Ele tem que estar lá sabendo do que ele está fazendo. Ele não pode ser um robô de trabalho, ele tem que ser o dono do seu negócio. E a agricultura é isso hoje. A agricultura é uma atividade, é uma indústria, é uma empresa. O agricultor ele é dono do seu próprio negócio. Isso é importante, mas ele tem que saber como conduzir. Muitas vezes, eu digo assim, e isso talvez vale para a gente pensar. Às vezes, agricultores nas mesmas condições, um vai bem e o outro não vai tão bem. Nas mesmas condições, partem das mesmas condições, tem áreas boas de trabalho e tudo para trabalhar, e às vezes não tem o mesmo resultado no final, porque isso está na gestão. E hoje gestão é importante. Hoje, se tu quer ter um sucesso, tu tem que ter uma boa gestão. Tu tem que saber o que ele está fazendo. Tu tem que saber se aquilo está dando lucro. Então, assim, eu sempre gosto de falar com o agricultor. É interessante que o agricultor conheça a sua atividade, que ele anote as suas questões que ele está fazendo, que ele saiba o que deu no final, se deu lucro, não deu lucro, que ele tenha esse trabalho. Isso é muito importante. Então, ela é uma empresa. Então, a primeira das coisas eu vejo dessa maneira. Então, a agricultura tem que estar se modernizando, tem que estar buscando se aperfeiçoando. E isso já é um diferencial dentro do que se é necessário para se manter uma agricultura forte dentro do município. Uma segunda questão é que toda mudança ela tem que ser gradativa. É um trabalho de anos. Quando a gente falou aqui, o Jorge falou da questão da cooperativa, a cooperativa é um trabalho que dá para se dizer quase poderia se dizer que um marco inicial seria lá no ano 2000, 2002, quando se fez um diagnóstico rural participativo no município e muito se ouvia que precisava diversificar. Nós precisamos diversificar, a agricultura precisa diversificar. Isso é um bordão, né? Todo mundo, o agricultor sempre diz, eu preciso diversificar. E aí se começa a se trabalhar para essa necessidade de buscar aquilo que pode ser mudado dentro da agricultura. E aí vem uma questão de que tem que ter muito pé no chão. Não dá para muitas vezes sonhar com algo que não está dentro das condições. Então tu precisa se conhecer a condição do município, precisa saber que ainda temos um município que é pequena propriedade, que temos ainda uma população grande no meio rural mesmo, que venha diminuindo. Os próprios censos aí vêm apontando isso, vem reduzindo as pessoas no meio rural e vem aumentando os centros urbanos. Mas também nas cidades pequenas nós temos muitas famílias que moram aqui no meio rural, mas que ainda sobrevivem da agricultura, que ainda vai para a agricultura para ter o seu sustento. Então, assim, essa mudança, essa forma de se trabalhar, eu acho que ela sempre vai estar crescendo e mudando, mas ela é forma gradativa. Hoje eu sempre diria, eu fui um defensor na própria questão da uva na época, que nenhum agricultor poderia abandonar. Boa parte dos agricultores que entraram na viticultura na época eram fumicultor. E eu sempre disse, olha, na minha opinião, nenhum agricultor abandona a fumicultura e parte só para plantar uva. Como diria hoje, para qualquer situação, eu não recomendaria ninguém abandonar uma atividade que conhece, que tem mercado, que tem tudo para entrar em outra atividade que é nova, porque alguém disse, isso aí agora vai ser o que vai te dar dinheiro, que tu vai enriquecer. Não existe isso, não existe milagre. Principalmente na agricultura, eu acho mais difícil ainda de ter milagre. Então, assim, são formas gradativas. Mas vejo com bons olhos, agora respondendo então a pergunta de vocês, vejo com bons olhos a produção de alimentos. Cada vez mais a população consome, cada vez mais, mesmo se falando que tem pouco dinheiro, as pessoas ainda buscam adquirirem mais de fora, produzem menos e buscam comprar. Produção de alimentos mais sustentáveis, ou seja, mais na linha de produção orgânica ou uma transição de orgânica, sem muito uso de produtos agroquímicos. Isso é o que o mercado está buscando, ou a produção de um suco integral, um suco de uva, são produtos naturais, são produtos da agricultura. Então eu acho que essa é uma linha que pode crescer, produção, então, que aí vai entrar fruticultura, hortigranjeiros, são produção para alimentação. E nós estamos próximos de um mercado muito consumidor. Nós estamos na região metropolitana, onde mais gente tem, e essas pessoas precisam consumir. Então, isso pode ser um apontamento que as coisas ocorram. Uma segunda situação que eu aposto no município e que eu acho que o jovem é fundamental, que seria a questão da agroindústria. Porque esse é um processamento.
Essas são aquelas pessoas que vão ter que ter o tato de processar. Tipo, hoje eu produzo uva, produzo pêssego, frutas lá, e eu vou fazer uma chimia, eu vou fazer uma polpa, eu vou fazer um suco. Então essa agroindústria, essa questão da agroindústria, e a gente vê que isso está mais nos jovens. Hoje, numa família mais tradicional, que já esteja já com uma idade mais elevada, tu vai lá falar em agroindústria, o pessoal, não, eu já estou quase me aposentando, coisa semelhante, não quero entrar numa agroindústria. Agora, o jovem, eu acho que tem esse potencial para essa mudança. Acho que o jovem, ele pode ver isso aí. É uma atividade que vai ser menos, na palavra aqui, penosa, porque, na verdade, tu vai trabalhar numa área mais limpa, tu vai trabalhar com um produto que tu vai processar, buscar daí a questão de mercado. E aí, hoje a gente já tem a cooperativa aqui, que é um grande exemplo, mas eu acho que pode se organizar. E essa questão, acho que o jovem, ele começa também, tem que começar a pensar de forma grupal, uma forma de grupo, pode desenvolver atividades que podem fazer chegar em resultados bem positivos, né? Então, assim, lá na comunidade X, lá, seja, não vou citar nome aqui, mas uma comunidade que tiver um grupo de jovens lá, daqui a pouco se reúne, sentam, começam a conversar, começam a ver, vamos implantar uma outra atividade, vamos fazer algo diferente, vamos começar devagarinho. Eu acho que aí, então, está o caminho. Então, eu apostaria basicamente, talvez, nessas duas atividades aí, que seria a questão de produção de alimentos, nas frutas e na questão de olerícolas, e na questão de agroindustrialização, que é agroindustrializar o produto e entregar pronto. Até porque as famílias também querem comprar muitas coisas prontas, né? Hoje tu vai vender um suco, ou tu vai vender a uva, é mais difícil tu vender o suco. Então essa é uma questão de que as famílias querem muito essa questão. E a questão da agroindústria também é um processo que te valoriza o produto. Quando tu vai vender um produto, uma matéria-prima, ela é muito mais barata do que quando tu vai vender ela processada. Então aí eu acho que é um diferencial também dentro dessa questão. Só uma questão, turismo também. Eu acho que o turismo tem um potencial bom para o município aí. A gente tem dentro do estado vários polos turísticos, mas eu acho que está crescendo já no município, já tem uma presença e acho que ele tem potencial de crescer, e temos também bastante público aqui que pode vir aproveitar, usufruir e poder contribuir com a renda das famílias no meio rural. Bom, na parte da cooperativa, né, a cooperativa eu acho que tem um grande desafio, acho que é melhorar essa questão de mercado, né, conseguir mais mercado, né, que é meio automático, né? Se nós temos mercados, tem aonde colocar, o próprio produtor consegue canalizar via cooperativa, né? E termina ajudando os dois lados, né? Tanto a cooperativa quanto ao produtor. Então, acho que nessa linha aí a gente tem um grande caminho, que é melhorar nosso mercado, né? Que hoje o nosso maior mercado é o institucional, né? Penai aí, né? Então as escolas, a gente está hoje em Porto Alegre, praticamente todo Porto Alegre, região metropolitana ali bastante, né? Então a gente já tem conhecimento de locais e tudo mais, né? Mas é um desafio a gente abrir mercado com produtos, né? Nessas regiões. Mas tem que ter produtos, né, com qualidade e condições de manter o mercado. Então existe essa possibilidade, né? Mas tem que ser bem trabalhado, né, para não ter problemas futuros, né? Eu acho que o grande desafio da cooperativa é essa questão de mercado. Então, para nossa última pergunta, o que motivou vocês a ingressarem na Emater e cooperativa? E o que motiva vocês a continuarem? Neste tempo em que vocês atuam, é possível destacar algum momento marcante? Bom, eu também tenho a minha família, minha mãe não, meu pai é da agricultura, minha família também do lado da mãe e do pai, eles têm sempre um envolvimento com a agricultura. No momento, quando eu estava estudando, eu buscava algo diferente e surgiu a possibilidade de estudar numa escola agrícola.
E aí eu acho que as coisas começam a ir se amarrando, dizer assim, se eu amava a agricultura, eu não sei, na época era uma opção que surgiu, então na minha época também era uma época de menos opções, era mais aquilo que surgia no momento, né? Mas fez com que sempre dentro dessa atividade eu me sentisse bem, então acho que isso é importante, quando a gente trabalha em algo que tu pode colaborar. Tive algumas experiências anteriores ali de trabalho, mas em seguida também, quando eu entrei na Emater ainda eu estava lá no início lá nos meus 19, 20 anos, então era uma idade que estava iniciando e fui aprimorando esse conhecimento e sempre vejo no trabalho da Emater um trabalho que pode agregar, pela sua amplitude de ações, pode agregar para as famílias. E esse é o meu objetivo sempre, é tentar oferecer algo diferente para as famílias. A gente sabe que nem tudo a gente vai conseguir resolver ou oferecer, ou nem tudo vão ser flores, né? Às vezes vai ter os espinhos no meio do caminho, mas eu acho que sempre esse trabalho da Emater, junto com as famílias do meio rural, junto lá com criar um ciclo um vínculo de amizade, um vínculo quando a gente consegue também oferecer algo diferenciado, consegue mostrar caminhos diferentes, consegue ver resultados, consegue ver famílias que mudaram as suas condições de vida, que estão em condições diferentes, ou consegue ver resultado em alguma atividade, eu sempre acho muito gratificante. Então, hoje eu vejo dentro da Emater um trabalho interessante, um trabalho que a gente tem que cada vez aprimorar mais e chegar próximo do agricultor. O tempo também muda. Antigamente a gente conseguia visitar mais as famílias, conseguia estar mais presente. Hoje as coisas começam a ficar mais documental, começa a ter outras formas de comunicação. Hoje tem o WhatsApp, que muitas coisas a gente responde por aqui. Em tempos antigos, ou seja, não tanto tempo atrás, mas assim, era tudo muito mais presencial. As famílias vinham nos procurar mais, tinha uma dúvida, vou lá procurar. Hoje não, tem muita coisa, a internet também resolve muita coisa, né? Então, assim, mas é importante. E eu vejo, assim, o meio rural, hoje eu acho que tem que ser muito valorizado. O futuro do nosso país, o futuro da população, ele está no meio rural forte e fortalecido, né? Então, a gente precisa sempre fortalecer. Dizer assim, trabalho eu acho que tem várias coisas. Eu me lembro quando eu cheguei em Sertão Santana em 97, a gente trabalhou com algumas questões até em comunidades que não tinha eletrificação. A gente trabalhou para levar a eletrificação até essas famílias. Isso era muito gratificante, ver a família podendo dizer, agora eu vou ter luz. Isso parece ser muito tempo, mas foi 20 e poucos anos atrás, 26, né? Então, assim, tinha comunidades inteiras que não tinham eletrificação. E a gente contribuiu, na época existia um programa, ProRural 2000, que era um programa que trazia benefícios para a questão de qualidade de vida, ou seja, da questão ali de melhorar as condições para as famílias. Então esse eu acho que é um momento que foi bem importante. Depois eu considero que um momento fundamental a questão da cooperativa, e aí eu faço sempre um elogio muito grande à pessoa, o Jorge Ritter, que foi uma pessoa que está também desde o início sempre conosco, sempre trabalhando, é uma pessoa principal dentro da cooperativa, né? Claro que a gente sabe que é a diretoria, existe um todo associado lá, mas é uma pessoa que abraçou essa ideia. E aí, junto, que eu acho que não cito o nome dele, e aí quero que seja extensivo aos demais sócios, famílias que estão lá, que sempre se envolveram, e também a questão da administração municipal, da época, as administrações que fortalecem, mas eu acho que assim, uma cooperativa, dentro do município que nós tínhamos uma dificuldade enorme em falar em cooperativismo, uma agroindústria, produzir o suco. A gente tem uma palestra, que talvez vocês já viram algumas vezes, que é a questão do... Talvez eu vou roubar alguma coisa do Jorge aqui, mas é a questão da cooperativa no primeiro ano de produção. A satisfação de tu carregar um caminhão de suco para te levar para um outro município, que na época foi uma venda para Campo Bom, um produto produzido pelos agricultores aqui. Um produto que tu sabe que vai chegar lá e vai atender famílias, vai atender jovens, estudantes que vão consumir aquele produto. Então, assim, tem esses momentos bem diferencial. Sou muito grato à Emater, eu acho que a Emater, tudo que eu tenho hoje foi graças à Emater que me deu condições. E espero ainda poder contribuir. E aproveito aqui já para dizer, a Emater está sempre de portas abertas
para as famílias, para vocês, sempre que precisar, se quiser perguntar alguma coisa, quiser ir lá conversar. A Emater é uma instituição que atende os agricultores do município. Algumas atividades no crédito ela tem cobrança, mas no mais ela é gratuita, e a gente tem esse propósito sempre de atender as famílias. Então, sempre se colocar à disposição. E não sei se vai ser o meu fechamento agora, ou tem mais uma parte depois. Se tu quiser falar agora ou depois, tu que sabe. Não, eu vou passar para o Jorge depois, então a gente faz o fechamento. Bom, falar da motivação para cooperativa. Bom, eu trabalhei sempre na agricultura, não sei se com tive algum sucesso ou não, acredito que sim, tudo que eu tenho é devido à agricultura, mas pensando na situação desde 2006 ali em diante, né, que é a questão mais ligada com a uva e o próprio grupo da agricultura, da Associação de Produtores de Uva e depois a cooperativa, né, a gente começa a pensar um pouco, né, a gente trabalhava, criamos a cooperativa, entre aquilo que o Clair falou, da gente processar um caminhão de uva ali e vender, tudo com doação, né? A questão de trabalho na cooperativa nos primeiros 2 anos, ela foi a maior parte feita pelos associados, né? Não era pago para ninguém, a gente trabalhava durante o dia na propriedade lá e chegava de noite e ia para a cooperativa rotular suco para entregar tal dia. Dependia muito do próprio Clair para fazer os projetos de venda para as escolas, para os municípios, né? Questão carro do pessoal da diretoria, tinha que ir para um lugar, tinha que depender do carro, ou arrumava um carro. A Emater muitas vezes nos levou, a própria prefeitura nos levou muitas vezes, né? Então, essa motivação, né, a gente fica pensando, né? Eu nunca nunca nutri essa situação de querer fazer parte lá do dia a dia da cooperativa, de administrar a cooperativa. Era vice-presidente, né? Criado aquela nossa administração, mas no momento crucial da situação, onde a cooperativa, pelo seu tamanho, chegou à situação de alguém tem que assumir a cooperativa e tem que ser alguém que consiga tocar a cooperativa. E aí, não sei, a administração jogou para cima de mim. Não. Esse rapaz é o rapaz que vai administrar a cooperativa. Em alguns momentos, vários momentos, até pensei em não aceitar, até por não ter certeza da minha capacidade para fazer tudo isso. Mas, em algum momento, né, ou tu faz, ou vai perder na questão de todo um trabalho desde 2006 até 2013, 2014 ali. Então, vamos trabalhar e vamos correr atrás, vamos aprender, né? Porque a gente não sabe, a gente tem que correr atrás de aprender. Então, o aprendizado ele se faz no dia a dia, não tem outra forma, em algumas coisas, né? Tem toda uma questão, eu não sou estudado, aí, eu não tenho um fundamental completo, aí, né? Então isso não me qualificaria para ser um administrador de uma cooperativa. Mas eu acho que essa questão de um trabalho todo feito, um grupo unido, né, eu não poderia também me negar de... E aí aceitei, né, e estou lá até hoje. Acredito que começamos com uma cooperativa, eu costumo dizer que muito pequena. Tem um prédio e tudo mais, que na verdade esse prédio não está dentro do patrimônio da cooperativa, né? Mas a gente cresceu
nesses anos todos a gente cresceu bastante, né? E estamos lá trabalhando, né? Eu acho que o que motivou nós a fazer parte aí é esse trabalho todo, né? De todo esse pessoal, desde a Emater, a administração municipal, na época, né? E todos os outros associados, né? E a diretoria, né? Então, acho que essa é a motivação, assim, não deixar um trabalho se perder. Tanto que eu tinha minha propriedade, tenho até minha propriedade, né? Que mal ou bem eu me sustentava, né? Mas praticamente abandonei minha propriedade, fui trabalhar na cooperativa e tento dar o melhor de mim e aprender com os acertos, com os erros e tentar fazer o melhor. Então, para finalizar o nosso podcast, a gente queria agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite e comparecido na escola para a gente poder realizar o nosso podcast. Alguma coisa? Eu quero agradecer por vocês poder dar um pouquinho do tempo de vocês pra gente responder nossas perguntas, nossas curiosidades. É isso. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Bom, eu gostaria de também agradecer essa oportunidade, que eu acho que sempre é muito bom ter essa oportunidade de conversar com jovens e estar junto da comunidade, né? E dizer assim que a Emater, reforçar aquela questão de que a Emater sempre estará disponível e estará de portas abertas para quem precisar. Hoje a gente atende todos os agricultores, seja agricultor, não seja agricultor, o nosso município ele é um município agrícola, então sempre que vocês precisar, que vocês entenderem que a Emater pode ser útil, a Emater está ali disponível para atender, seja comigo, seja com um colega lá. E também temos a Eduarda, que é a nossa auxiliar administrativa. E parabenizar, acima de tudo, parabenizar vocês, parabenizar o professor aí, o Denis, que está à frente, né, desse projeto, a escola Eduardo Seco, por estar dando essa oportunidade, e para vocês. Eu acho que esperamos ter contribuído, eu espero ter contribuído, e parabenizo vocês aí, porque eu acho que buscar informações do município, as informações locais, que eu sei que hoje temos nós aqui, já teve outros participar em outros assuntos, eu acho que isso agrega muito dentro do conhecimento e do aprendizado de cada um. Então, meus parabéns e que vocês tenham bastante sucesso no projeto que vocês estão desenvolvendo. Obrigado. Bom, em nome da cooperativa aí, queria também agradecer o convite aí, né? A gente fica lisonjeado de ser convidado e ser lembrado deles, os alunos, e colocar à disposição a cooperativa lá para um momento que quiserem visitar, está lá à disposição, né? A escola com grupos de alunos ou alunos individuais, não tem problema. No momento que quiser visitar lá, tem uma curiosidade de como funciona isso, como funciona aquilo, perguntar, fazer todo, né? A gente está lá para distribuir conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa, o aluno ou qualquer pessoa não conhece como é feito, né? E a gente está lá para nos colocando à disposição. Um agradecimento a todos vocês aí também. Isso aí. Obrigado. E para quem estiver assistindo, a gente quer agradecer também e para vocês curtirem, compartilharem e comentarem.